Próxima estrutura a ser analisada é a estrutura CE1A, que é uma estrutura que possui também braço antibalanço e o braço tipo L. Percebo que existe aqui uma elevação em relação ao limite do topo do poste. Esta estrutura ela deve ser utilizada preferencialmente em postes já instalados, onde há necessidade de prover uma elevação do nível da rede primária sem substituir necessariamente o poste. Então, através desse elemento é possível alcançar alturas maiores em relação ao solo. Eu vou citar agora um exemplo em que esse tipo de estrutura seria interessante. Vamos imaginar que você tem uma rede lá já instalada, possui um único circuito, ou seja, uma única rede de média tensão. Vamos imaginar que você desejasse passar um segundo alimentador, ou seja, uma segunda rede de média tensão nessa mesma poste de ação. Porém, para que tenha uma distância de isolação adequada entre as duas redes, seria necessário estruturas maiores. Mas isso implicaria em um custo elevado em realizar toda a substituição da poste de ação. O que poderia ser feito é, ao invés de substituir o poste, instalar esse dispositivo, ganhar uma altura em um poste de altura inferior, mas aqui eu consigo prover esse deslocamento, e dessa forma seria possível, por exemplo, passar uma rede de média tensão aqui e uma outra rede de média tensão nesse outro, ou seja, você teria agora uma rede de distribuição com circuito duplo, sem necessariamente realizar a substituição do poste para se ter uma distância de isolação aqui entre esses circuitos adequada. Então essa é uma estrutura interessante. Uma outra estrutura que eu trago para vocês é a estrutura compacta em espaçadores J1, ou seja, ela tem um braço tipo J aqui, e também deve ser utilizada para encaminhamento de rede essencialmente alinhados, no máximo uma deflexão de 6 graus. Ela é utilizada com o objetivo de afastar os condutores de edificações, como disse anteriormente. Toda estrutura com braço, utilizada em rede de distribuição, ela tem o objetivo de prover uma distância horizontal segura para elementos aterrados, fachadas de edificações, placas de propagandas, coisas desse tipo. Utilizando o braço, é possível obter uma distância de isolação adequada. O problema de utilizar os braços, como já disse, é que esses elementos posicionados aqui, eles geram um momento fletor importante, que depende do comprimento do braço. Quanto maior o comprimento do braço, maior esse momento, e também depende do peso que esses cabos estão aqui, ou seja, da seção nominal dos cabos. Quanto maior a seção, maior o peso, maior o momento fletor também. Então, as estruturas com braços, elas devem ser utilizadas em casos específicos, somente para se ter uma distância de isolação adequada. Eu trouxe essa imagem apenas para destacar que as estruturas tipo beco resultam em grande momento fletor na estrutura do poste. E esse efeito ele é piorado quando existem equipamentos como os transformadores de grande potência. Porque além desse momento gerado pelo peso dos cabos, existe um momento gerado pelo peso do transformador. É uma estrutura que deve ser evitada, de forma geral. Devem ser utilizadas apenas para obter distância de isolação horizontal adequada entre edificações, fachadas, placas e etc. Percebam que esses cabos eles estão bem próximos, porque essa ainda é uma rede de distribuição primária com cabos protegidos. O uso do cabo protegido possibilita distância de isolação entre fases menores do que aquelas que seriam utilizadas para rede de condutores nus. Porém, como esses cabos estão mais próximos, o momento fletor aqui gerado por eles também será maior. Tá? Por isso, sempre que houver estruturas em beco, estruturas com braço, transformadores e outros equipamentos, é importante analisar o momento fletor
ao longo da estrutura do poste, para verificar se esse momento fletor que está sendo solicitado da estrutura é compatível com o momento fletor nominal do poste. Lembre-se que para que um poste fique exatamente no mesmo ponto, sem haver movimento de translação, ou seja, ele sem deslocar para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, o somatório das forças no eixo X, vou chamar assim, no eixo X e no eixo Y, devem ser igual a zero. Agora, uma outra condição importante é o somatório dos momentos fletores. Ele deve ser também nulo. Se o momento fletor não for nulo, o poste vai tender a desenvolver um movimento de rotação, né? O poste é uma estrutura engastada. Então, vamos imaginar que existe alguns esforços de tração nesse sentido. Aqui no ponto de engaste, haverá algumas reações. Vou ter uma força, vamos chamar esse ponto de E, que é o plano de engaste. Vou ter uma força Fe, uma força de reação, dada pela terceira lei de Newton, ação e reação, e também vai haver nesse ponto um momento, ME. Por isso que é importante verificar também a condição de momento. Quando é necessário verificar essa condição de momento? Quando existem esforços de tração não coplanares, quando existem equipamentos, quando existem essas estruturas em beco, quando existem transformadores instalados ao longo do poste. Caso contrário, o que vai acontecer? O poste, ele está aqui, vamos imaginar isso aqui um alinhamento vertical, ele vai tender para cá. Ele vai inclinar, ou seja, vai ter um ângulo aqui θ. Não é desejável. Por que não é desejável? Sempre que o poste inclina, ele perde a altura de isolação. Aqui está ilustrada a estrutura CE2. Essa estrutura utiliza um braço tipo C, como pode ser visto. A estrutura CE2 é uma estrutura utilizada com redistribuição que apresenta ângulos de deflexão. O braço tipo C é assim chamado devido ao formato característico, ser similar à letra C. Ela é sempre utilizada quando é necessário ter um ângulo de deflexão na rede. Normalmente não é possível realizar um encaminhamento de redistribuição 100% alinhado. Existem alterações nessa rota que resultam em deflexão do encaminhamento da rede. A angulação máxima permitida dependerá da seção do cabo usado. Então, para cabos com seção de 35 e 70 mm², é permitida uma deflexão de 7 a 60 graus. Lembre-se que a deflexão máxima para a estrutura CE1 é de 6 graus. Então, a partir de uma deflexão maior, que seria 7 graus, você já migra para uma estrutura CE2. Então, se for utilizado cabo de 35 e 70 mm², você pode ter uma deflexão variando aí de 7 a 60 graus. Para cabos de maior seção, 185 mm² e 240 mm², você pode ter uma deflexão de 7 a 45 graus. Porque esses cabos eles têm trações maiores, trações de projeto mais elevado, e utilizando ângulos menores é possível minimizar a resultante atuando na estrutura. É importante destacar que os ângulos de deflexão da redistribuição compacta deve ser o mínimo possível, porque implicam em estruturas específicas que acabam encarecendo o projeto. Porque sempre que há angulação em uma rede, deixa eu destacar um pouco isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui, fazer uma vista de topo. Suponhamos que esse seja um poste circular e tenha uma rede com um ângulo de deflexão aqui θ. Quando realizamos a análise dos esforços na horizontal e na vertical da estrutura, por exemplo, vamos chegar à conclusão que existe na horizontal
um esforço nesse sentido, que será contrabalanceado com esforço nesse sentido, e aqui existe um outro esforço que deve ser absorvido pelo poste, né? Quanto maior esse ângulo de deflexão, maior esse componente. Consequentemente, essa resultante solicitará mais do poste e eu vou precisar de uma estrutura compatível a isso, como também de um engastamento compatível. Muitas vezes é necessário até realizar o estaiamento da estrutura.